Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alexandre e hoje eu vou falar aqui sobre um assunto que muitas pessoas me perguntam sobre esse tema pelo LinkedIn, nas redes sociais, muitos amigos que trabalharam comigo, tá? E o que devo fazer para ir trabalhar nos Estados Unidos, né? Quais são os caminhos que você poderá adotar, né, para que você venha de forma legalizada vir trabalhar aqui nos Estados Unidos, ok? Muito bem. Bom, eu tenho algumas vagas aqui, né, e confesso que tem sido muito difícil achar pessoas qualificadas para trabalhar aqui nos Estados Unidos comigo, tá? Hoje eu tenho uma pequena empresa de automação industrial, a i3 Automations, que é essa empresa aqui desse site, e eu tenho hoje várias vagas, né, para quem está iniciando na automação industrial ou para quem já tem uma experiência, uma carreira sólida na automação industrial. Bom, e aí quando eu anuncio essas vagas no LinkedIn, eu tenho, né, mais de 3.000 pessoas conectadas, então muitos amigos, né, são brasileiros, muitos profissionais são brasileiros e até enviam o currículo para mim, ou então eles me perguntam, né, o que é necessário para vir para cá. Bom, primeira coisa, né, nós precisamos estar ciente que para trabalhar nos Estados Unidos é preciso que você seja legalizado para trabalhar aqui. Se você tem um visto de turista, né, esse visto de turista, teoricamente ele não serve para trabalhar aqui nos Estados Unidos, tá? Se você conhece alguma pessoa que está aqui nos Estados Unidos trabalhando com visto de turista, né, ele corre o sério perigo de ser pego pela imigração e ser deportado para o Brasil a todo instante, tá? Então isso é um dos perigos. E a outra questão é, você aqui não tendo o visto de trabalho, né, que eu vou falar um pouquinho mais, alguns detalhes aqui, você não tendo, né, o visto ou a permissão de trabalho, você não vai ser capaz de ter grandes oportunidades ou de tal forma que as empresas consigam aqui te contratar. Nenhuma empresa aqui dos Estados Unidos, uma empresa multinacional, reconhecida aqui nos Estados Unidos, nenhuma delas vai contratar você, tá? Por mais que seja pequena ou grande, ela não vai contratar você. O que pode acontecer, né, é que algumas vezes uma outra empresa muito pequena, tal, ela pode até contratar você por alguns meses, tal, mas não é um meio legal para se fazer isso, tá? Então, professor, né, ou então, Alexandre, qual é o meio, então, de qual eu posso ir para os Estados Unidos, tá? Bom, a primeira forma, que é a minha forma, é você ter um visto de trabalho, um visto que permita você trabalhar aqui para qualquer empregador aqui dos Estados Unidos. Então, esse visto eu estou falando aqui do EB2, tá? Na verdade, muitas pessoas, ela vem aqui passear, tá? E às vezes ela até faz algum estágio ou algo de business, tá? Nos 6 primeiros meses, porque o visto turista, ele permite você ficar até 6 meses, né, aqui nos Estados Unidos, tá? E depois você pode até ficar aqui nos Estados Unidos depois dos 6 meses, mas você vai ficar aqui de forma ilegal, tá? Então até 6 meses, né? E na verdade, assim, isso que eu estou falando é de 1 ou 2 anos atrás, tá? Então se você quer saber realmente quanto, né, basta ir no site da imigração dos Estados Unidos ou em alguns sites profissionais falando sobre esse assunto para ter certeza se é 6 meses. Mas partindo do princípio que seja 6 meses o visto turista, então muitas pessoas vêm aqui como e o visto turista te permite também você vir como business, como negócio, tá? E você pode vir aqui tudo, né, e fazer algumas atividades que não configurem como trabalho, tá? Enfim, para ver se realmente isso é que você gostaria de ver aqui ou algo do tipo. Então, o primeiro passo que eu vejo para quem quer vir para cá é tirar o visto de turista primeiro, tá? Porque senão vai ficar muito complicado você aplicar para algum visto, né, sendo que você nem tem o seu visto de turista, né, alguma coisa assim. Então o primeiro passo é você, até recomendo que você venha aqui visitar, né, porque às vezes tem muito brasileiro que não gosta dos Estados Unidos, ou acha chato, ou não tem familiaridade, tá? Então o primeiro passo é
bom, vir aqui, pelo menos vir a passeio, nem que seja uma semana, que foi assim como eu fiz, tá? Eu quando, na verdade, no ano 2014, eu tinha muita relutância de vir para os Estados Unidos, né? E aí minha esposa sempre me falava para vir para os Estados Unidos, para conhecer a Disney e tudo mais e tal. Daí eu falei, poxa, mas eu vou né, ficar uma semana nos Estados Unidos só para conhecer a Disney, só até a Disney, né? E foi onde eu comecei, eu gostei, né, dos Estados Unidos, achei muito bacana, achei muito legal, especialmente Orlando, né, que é um local feito para turistas, né? Então tudo lá é lindo, tudo lá é bacana, mas não é assim todos os Estados Unidos, né? Então é óbvio que as leis aqui funcionam, as coisas funcionam, mas não é assim em todo lugar. Mas, enfim, então o que eu quero dizer é que eu tirei meu visto de turista naquela época e vir aqui para conhecer. Agora, você pode fazer de outro jeito também, você não precisa vir aqui para conhecer. Se você já sabe, já tem parentes aqui, ou você vê os vídeos, vê pessoas que moram aqui e falam muito bem e tudo mais, um outro meio é que depois você tirou o visto, ou mesmo que você não tire o visto, a outra opção é procure um advogado de imigração, tá? Então esse é o conselho que eu passo para todas as pessoas que querem vir para cá. Então, procure um advogado de imigração para quê? Porque ele vai analisar o seu caso, tá? Ele vai analisar o seu caso. Cada caso é um caso, né? No meu caso aqui, quando eu vim aqui para os Estados Unidos, eu vim até com visto L2, tá? Então o visto L2 é de transferência, uma empresa do Brasil que tem aqui nos Estados Unidos também me transferiu para cá, o visto L2, e esse visto L2, ele não é um visto que você... Vou dar um exemplo. Vamos supor que você vem aqui com o visto L2, uma empresa que tem no Brasil, transferiu você para cá, para os Estados Unidos, e você, digamos assim, fala assim, bom, eu não quero trabalhar mais nessa empresa. Você está nos Estados Unidos já, e você fala assim, bom, eu não quero trabalhar mais nessa empresa, e eu quero mudar para uma outra. Com o visto L2, você não consegue, tá? Você não consegue pular para uma outra empresa. Você é fixo, amarrado somente naquela empresa. O que significa isso? Vamos supor, caso você saia dessa empresa, você perde o visto de trabalho e o que vai permanecer vai ser o seu visto de turista, tá? Vai ser o seu visto turista. Então, você não vai poder trabalhar de forma legalizada aqui nos Estados Unidos se você perder o seu visto L2, uma vez que você está nos Estados Unidos com o visto L2, ok? Qual é a outra opção? Outra opção é você que está no Brasil, ou mesmo que esteja aqui nos Estados Unidos, de forma legal, né, ou com visto turista, ou como L2, ou qualquer outro visto, você pode dar entrada no visto EB2, tá? O visto EB2 é um visto que eu tenho, que eu apliquei, e esse visto, ele é um visto para quem quer abrir uma empresa nos Estados Unidos, tá? Então, ou quer ter uma empresa, ou quer ser independente, tá? Você quer trabalhar de forma independente para gerar rendimentos para os Estados Unidos, ok? Então, o EB2, ele é feito, vamos supor, para quem tem bastante experiência na área. Vamos supor que você é médico, ou você é um técnico de segurança, formado, um engenheiro de segurança, um engenheiro civil, e tem vários anos de experiência, no mínimo 5 anos de experiência na área, você pode aplicar para o visto EB2. É óbvio, igual eu falei, o meu conselho é que você procure um advogado. O advogado de imigração, ele vai poder, né, te nortear, ele vai poder aí te guiar por qual caminho você deve... Eu estou falando do EB2, mas de repente você falando com advogado, dependendo da sua situação que você falar para ele vai te conduzir para um outro tipo de visto que te dá a possibilidade de você trabalhar de forma legal nos Estados Unidos, tá ok? Então é isso. Agora, a segunda coisa, né? Muitas pessoas, o segundo objetivo aqui desse nosso bate-papo é o seguinte. As pessoas me perguntam, Alexandre, você, quando você foi para os Estados Unidos, você foi falando inglês fluente? Você fala inglês fluente? Hoje eu falo, né? Após 4 anos aqui, eu falo porque todo santo dia eu trabalho com americano, né? Todo dia de manhã, todo dia de reunião de manhã, às 8 horas da manhã, eu tenho reunião com a equipe de projetos. Todo dia de manhã, né? E ligo para o cliente americano, tá? O fornecedor, ligo para uma assistência técnica, é americano. Agora, precisa ter inglês para vir aqui, tá? Bom, o meu caso não precisou.
e eu vou falar o porquê. Eu, quando estava no Brasil, fui rejeitado 3 vezes por grandes empresas, né, multinacionais, que me rejeitaram porque eu não tinha inglês. Eu sabia, eles estavam solicitando um profissional que tivesse experiência em Rockwell, Siemens e Schneider. E eu tenho essa experiência em Rockwell, Siemens, eu sou especialista em Rockwell, Siemens e Schneider. Né, Emerson e outros sistemas supervisórios também. E hoje mais a computação na nuvem, hoje mais o Node-RED, né, e por aí vai. IoT e por aí vai. Né, Raspberry Pi, enfim. Então, e na época eu já era experiente e tudo mais. Então eu fui reprovado, não foi pela minha capacidade técnica. Foi porque na entrevista, quando né, trocou para falar inglês, eu penei na época e não consegui. Tá? E como é que eu vim parar aqui? Eu estou aqui pelos meus resultados. Então, uma coisa tem que ser focada. Você só consegue vir aqui... vou dar um exemplo mais genérico aqui. Aqui tem americano que não consegue vaga em automação industrial. Ele é eletricista e não consegue. Sabe por que ele não consegue? Porque ele não tem conhecimento. Então o que eu quero dizer com isso é, não adianta você falar bem inglês se você não tem conhecimento. Quer dizer, você pode até vir aqui, mas você não vai ganhar muito, enfim, não vai ter um privilégio de trabalhar em grandes empresas porque falta conhecimento. Por mais que você já tenha experiência em algum lugar, mas você tem que ter conhecimento, tem que ter expertise em algum assunto, tá? Então eu estou aqui nos Estados Unidos hoje, não foi por causa do meu inglês, até porque trabalhei aqui com muitos brasileiros quando eu iniciei, tá? E nesse meio tempo eu fui falando com as pessoas, né? Me deu a louca aqui, mandei currículo para Deus e o mundo, e as empresas começaram a me ligar. Agora imagine o meu desespero, que as empresas iniciando a me ligar, e eu não sabendo falar inglês. Eu sabia mais ou menos, eu vi uma palavra ou outra. Então eu já tinha decorado na minha cabeça o que eu ia falar para a pessoa caso eu não soubesse. Eu falava isso para todas as pessoas porque eu não entendia nada do que as pessoas me falavam. Então, em outras palavras, eu falava, olha, can you send an email to me because I'm busy right now? Né? Então eu começava a decorar algumas frases para que as pessoas que me ligassem, né, a pessoa me enviasse o e-mail daquilo que ela estava falando e dos próximos passos. E muitas das vezes funcionava, outras vezes não funcionava. E de tanto, né, falar, e uma oportunidade apareceu dessa forma, tá? Então, com o meu LinkedIn também, por isso que eu falo que o LinkedIn ele é muito útil, mas ele é muito útil se você já está nos Estados Unidos, tá? O LinkedIn, se você está no Brasil, nenhuma empresa americana vai te contratar, a não ser... Em última análise, se você for um Einstein da vida, que está no Brasil, enfim, alguma empresa olha você lá e fala, não, vem pra cá que você é um Einstein, ou você é um você é um cara mais top do mundo, tá? Que na verdade não foi o meu caso, né? Eu estou aqui pelo meu conhecimento, minha experiência, mas eu tive que fazer esses esforços de mandar currículo, de atualizar o meu LinkedIn. O LinkedIn meu sempre está atualizado todo santo dia, com as informações necessárias, coerentes da minha área. Então, e eu consegui dessa forma, tá? Eu consegui pelo LinkedIn, consegui uma primeira empresa totalmente americana nos Estados Unidos que me contratou, só que eu já tinha o EB2, ou seja, eu já tinha a minha permissão de trabalho. Com a minha permissão de trabalho, eu poderia sair da outra empresa que eu era L2. Lembra que eu falei que L2 você não pode sair? Mas uma vez que eu apliquei para o EB2, você pode, e você ganha a sua PERMI, que é a permissão de trabalho, você pode trabalhar para qualquer empresa dos Estados Unidos que queira te contratar, é óbvio. E dessa forma, eu fui contratado como engenheiro de manutenção em uma empresa aqui, e eu passei por muito sofrimento, porque eu falei, até então, naquela época, não tinha o conhecimento aprofundado de falar inglês fluente. E passei muito sofrimento, todo dia tinha reunião de manutenção, porque eu era engenheiro de manutenção, então todo dia de manhã, para eu me expressar era complicado. Mas quem me contratou, que é o americano, ele tinha ciência disso. Então, muitas vezes que eu estava nervoso, não conseguia falar alguma coisa, eu pegava o meu celular, né, o Google Translate, que tem lá o Voice, eu falava em português e traduzia em inglês e ele ouvia em inglês. Então, era uma comunicação meio... dessa forma, né? Não era todas as vezes, é óbvio, que né, senão não tem condição a comunicação toda vez ser assim, não tem como. Mas foi aí que eu ganhei, porque todo santo dia você vai falar com o americano. E o que acontece? Queira ou não, você vai aprender inglês.
isso vai ser de forma automática, tá? E é óbvio, junto com o seu esforço, né? Isso que não, né? Tem que ter um esforço junto para você tentar e você se desafiar todo santo dia, né? E ter gosto de falar com as pessoas. Eu tenho gosto de falar com os americanos porque eu queria tanto aprender que eu escutava muito eles e falava alguma coisa. E esse gostar de falar com eles foi legal porque hoje eu estou, né, fluente. Hoje eu consigo falar com qualquer pessoa, consigo assinar contrato, né? Enfim, consigo fazer qualquer coisa. Isso não me assombra mais. Isso para mim é uma tranquilidade total, né? Qualquer dúvida eu ligo para outras pessoas. Tenho meus amigos americanos, enfim. Então isso é muito legal. Mas enfim, o que eu quero dizer é que conhecimento é a chave do sucesso, seja no Brasil ou seja nos Estados Unidos. Até porque eu tenho uma filosofia de vida que se você que todo mundo serve alguém, tá? Todo mundo serve alguém, por mais que você queira ou não, você está servindo alguém, tá? Então vou dar um exemplo. Se você trabalha na sua empresa, você serve ao seu chefe superior, né? O seu hierárquico, tá? Esse hierárquico também serve alguém. Ele serve tanto a você para te tratar e cuidar de você como empregado, tá? E também para o superior dele. O diretor da empresa, ele serve também, né? Ele serve alguém, ele serve aos CEOs, né? Para quem manda naquela empresa, e ao mesmo tempo ele coordena quem está abaixo dele. Então, ele, quer ou não, ele serve aquelas pessoas também para que tudo seja feito de uma forma harmoniosa. Agora, minha pergunta para você é, como é que você vai servir alguém, tá? E aqui cabe aos Estados Unidos, como é que você vai servir alguém se você só tem inglês e não tem conhecimento específico em algum assunto, aqui nos Estados Unidos ou em qualquer lugar? Então, o que eu quero dizer servir é sinônimo, para mim, de conhecimento. Então, se você adquire conhecimento, se você tem conhecimento aprofundado, tá? Então, você vai ser capaz de agregar valor a uma empresa ou agregar valor para os seus clientes, né? Enfim. Se você realmente, né, servir alguém ou ter algum valor num projeto ou alguma coisa assim. Então é isso. Então, igual eu falei, né? Então a primeira coisa é buscar um advogado de imigração, mesmo que você não tenha o visto de turista, tá? Mesmo que você não tenha. Então o primeiro passo primordial é buscar um advogado de imigração, de preferência que já esteja nos Estados Unidos. É só você ir lá no Google, pesquisar lá, advogado de imigração nos Estados Unidos, vai aparecer vários, tá? E aí você liga para um, né? E geralmente eles não cobram a primeira consulta para realmente ver a qualificação sua, e você pode... e esses advogados de imigração que eu estou falando, que estão nos Estados Unidos, não necessariamente precisam ser americanos. Por exemplo, o meu advogado de imigração, ele é brasileiro, tá? Ele mora na Califórnia. Então no primeiro passo, para mim, era um problema falar inglês. Imagina eu falando de visto, e meu inglês não estava afiado, nem um pouco, aliás, né? Mas, então, buscar a imigração, tá? E ver qual que é. E depois, uma vez que você tem o visto de trabalho, e você pode aplicar lá no Brasil, tá? Você no Brasil pode aplicar esse visto de trabalho já aí no Brasil, tá? Mas o aconselhável é realmente que você já esteja nos Estados Unidos para você aplicar aqui, ok? Essa carteirinha como eu falei, de permissão de trabalho, no meu caso, quando eu apliquei, 2 meses depois eu recebi minha carteira. Apenas 2 meses, ou seja, se você aplicar, você tem toda a fase de documentação primeiro, que é chata e ao mesmo tempo meio que é demorado, tá? Tem toda a parte de documentação, você tem que fazer um business plan, né? Ou seja, para falar, olha, eu quero uma empresa assim, assim, assado, tal, e por aí vai. E depois disso, você precisa entregar isso para o seu advogado vai dar entrada. A partir daquele momento, no meu caso, foi 2 meses. Hoje em dia, devido ao Covid, devido a toda essa situação, pode ser que esteja demorando de 6 a 8 meses para chegar essa carteirinha, tá? Então, às vezes, você pode vir nos Estados Unidos, né, você pode aplicar do Brasil e começar a vir aqui já, ou aplicar a partir daqui, enfim, o advogado vai te falar qual é a melhor solução para você. Quanto custa esse visto, tá? No meu caso, custou $15 mil, tá? Aí você fala assim, pô, Alexandre, então quer dizer que quando você veio aqui para os Estados Unidos e daqui você aplicou, você já tinha $15 mil na mão? Não, tá? Quando eu vim para os Estados Unidos, não estava numa situação financeira boa. O advogado de imigração, ele pode dividir para você esse visto, tá? Dependendo do advogado, ele pode fazer em parcelado para você, tá?
Então tudo isso vai de conversar com o advogado, os meios que ele vai fazer, e provavelmente o que eu paguei 15 mil dólares para minha família toda, provavelmente hoje seja muito mais do que 15 mil, tá? Eu não sei quanto, né? Eu não sei quanto. E existe todo o processo que você vai fazer, né, para que você consiga. Agora, a entrada aqui, né, do visto não significa que você vai ter o seu green card, tá? Na maioria das vezes, o green card acontece e você é aprovado nesse visto. Mas pode acontecer que você não seja aprovado, tá? Então, existe esse risco, digamos assim, tá? Que o advogado ele vai te alertar sobre isso, ok? Muito bem. Então é isso. Então, para quem quer trabalhar aqui, um grande resumão aqui de tudo que eu falei é falar com o advogado de imigração e você ser especialista em uma área. Se você quer trabalhar com automação, né, e na Tree Automations, nessa empresa aqui, então, e na maioria das pessoas que me mandam currículo são pessoas especialistas, mas precisam da permissão de trabalho, tá? Então é isso. Então, preciso da permissão de trabalho para que elas possam trabalhar aqui nos Estados Unidos de forma regular, de forma legal, tá? E você não vai ter problema com nada, né? Você vai ter seu Social Security, né? Vai ter que o seu Social Security nada mais é do que o seu CPF. Com o seu CPF você vai poder fazer cartão de crédito, você vai poder, com o tempo, ao passo que você vai ganhando credit score, né? Então você vai aumentando, vai evoluindo, você vai poder comprar um carro. Aqui nos Estados Unidos, o incentivo para quem não tem, que foi o meu caso. Na verdade, para comprar carro aqui, no começo, foi muito difícil para mim, porque aqui as empresas só confiam em você se você tem um credit score alto, sei lá, acima de 500, tá? 600, 700, 750 é bom, 800 é ótimo, né? Meu credit score hoje está na faixa aí de 750 a 800. Tá? Ou seja, se você é um bom pagador, esse credit score ele sempre mantém alto, ok? Se você compra as coisas no cartão de crédito e tudo mais, paga certinho e não ultrapassa o limite de 30% do cartão, você vai sempre manter um limite alto, ok? De credit score, né? Isso que eu quero falar. Então, foi muito difícil no começo porque eu não tinha esse credit score, eu tinha que construir ele. Como que você constrói ele, sendo que as empresas não querem vender para você né, algo caro no cartão de crédito ou alguma coisa assim. Então, a primeira coisa nos Estados Unidos, existe um incentivo muito grande para quem começa a construir seu credit score aqui, que é você comprar carro 0 km, tá? O meu primeiro carro, na verdade, não foi um 0 km, eu comprei um usado, porque eu comprei à vista, não precisei passar o cartão nem financiar esse carro. Quando você precisa financiar, você precisa ter um credit score bom. Se você não precisa financiar, imagine que você veio para cá hoje, mas você está com grana e quer comprar um carro à vista, você pode comprar um carro zero à vista ou um carro seminovo. E no meu caso eu comprei um carro bem antigo, né, mas para eu me circular aqui nos Estados Unidos. Tá? E foi até engraçado, quando eu queria mudar desse carro, queria comprar um Fusion, né, que estava na faixa de 11 mil dólares na época, e eu precisava financiar, porque não tinha esse dinheiro, eu tinha uma entrada, mas não tinha todo esse dinheiro. Então, eu cheguei na concessionária, fiz até o test drive, estava todo alegre, tudo bonitinho. Então, na hora que sentou, falou, vamos fazer ali o financiamento. Na hora que ele viu que eu não tinha nenhum credit score, nenhum cartão de crédito, né? E ele, né, falou assim, bom, não é possível, a gente não pode liberar para você, tal, você não tem credit score e tudo mais. Foi daí que eu entendi perfeitamente o que é esse tal de credit score, né? Porque até então a gente ouve, fala tal, mas eu fui lá, tentei comprar e não consegui, né? Fiquei muito desapontado, né? Falei, não acredito. E agora? Como que eu vou fazer um cartão? E aí começou, né? E aí fiquei com esse carro aí por um bom tempo, mas depois eu fiquei sabendo que para comprar para comprar carro novo, você não precisa ter um credit score bom. Qualquer credit score, você vai lá, compra um carro zero. E foi isso que eu fiz, comprei o carro zero e aí meu credit score começou a evoluir melhor, porque ao passo que eu ia pagando o carro, tudo certinho na data, tudo legal, não ultrapassando 30% do cartão de crédito, ele vai aumentando o seu credit score, ok? Muito bem. Bom, eu acho que é isso, né? Eu falei até mais aqui, mas é isso. Então isso é uma dúvida de muitas pessoas que querem vir para os Estados Unidos, querem trabalhar, e essa é a minha dica, tá? Agora, eu recomendo, de tudo isso que eu falei, a primeira coisa é você procurar um advogado de imigração, porque é ele a pessoa especializada que vai te guiar corretamente no seu caso, tá? Porque tem muitas pessoas que falam, pô, Alexandre, eu tenho
3 anos em engenharia civil, tudo mais, sou especialista, eu posso trabalhar nos Estados Unidos, né? Aplicar para um visto? E a minha resposta é, não sei, né? Precisa procurar um advogado de imigração, porque é só ele que vai colocar no papel, vai colocar na ponta do lápis, né? Tudo que você já fez, né? A sua situação, se você é casado ou não é, qual que é a sua intenção de vir aqui nos Estados Unidos e tudo mais. E então acontece isso, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, espero que seja esclarecedor, né? Tudo tem seu tempo, tá? Então muitas pessoas querem vir aqui, né? Tem até alguns mexicanos, por exemplo, que eles queriam fazer parceria comigo e queriam trabalhar comigo de qualquer jeito, e eu te ajudo e tal, tudo mais, me contrata. Mas a primeira coisa que eu falei para ele, né? Falei o seguinte, olha, você tem permissão de trabalho, você tem visto de trabalho para trabalhar, autorização de trabalho para trabalhar nos Estados Unidos? Não. Então, a primeira coisa que você deve fazer é procurar um advogado de imigração e ver o que você precisa para você ter o visto de trabalho e trabalhando de forma regular aqui nos Estados Unidos, tá? Então, é a mesma coisa que eu falo para todos que querem trabalhar aqui, né, nos Estados Unidos de forma presencial. É óbvio que tem muitas coisas que a gente trabalha de forma offline, né? Tem algumas pessoas que eu contato e trabalho com elas no Brasil, porque não precisa a pessoa estar aqui, então ela pode desenvolver um projeto offline, né? Ela pode fazer um projeto offline, pode desenvolver documentação, que a gente tem muita parte de documentação muito pesada aqui nos Estados Unidos, né? Da parte de automação industrial, enfim, e isso a gente consegue fazer, né? Mas o que nós não conseguimos fazer é trazer uma pessoa do Brasil para cá para trabalhar de forma, né? E a gente consegue dar esse visto ainda, né? Porque estamos começando e a obrigatoriedade é contratar americanos, até porque a minha empresa vai ajudar na economia americana contratando americanos, tá? Então seria isso, ok? Espero que eu tenha ajudado vocês e até a próxima. Até mais.